Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao Dinheiro na Roda, seu espaço seguro para conversar sobre dinheiro. Esse mês estamos aqui conversando com casais. Tivemos há 2 semanas a Priscila e o Carlos, e hoje estamos aqui, vamos trazer daqui a pouquinho a Karen e a Mariana, que são... E hoje estamos aqui Deixa eu trazer aqui. daqui a pouquinho Tá dando a o eco. Karen e a Mariana, que é Agora estou tirando o áudio aqui do computador para que a gente possa conversar. Então, quero saber se está todo mundo me ouvindo. Bem, manda aí mensagenzinha, manda um coraçãozinho para falar, estou te ouvindo, tudo certo. Oi, Júlia, boa noite, tudo bem? Bianca também já entrou. Ah, pronto, chegaram nossas convidadas. Bem-vindas, meninas. Bem-vinda, Mari, Karen. Todo mundo ouvindo bem? Tudo certo por aí? Beleza. Queridas, muito obrigada pela presença de vocês. Nosso bate-papo hoje espero que seja muito produtivo e agradável. Espero que vocês fiquem à vontade para responder algumas perguntinhas que a gente está trazendo aqui. Obrigada por todos que estão participando aí. O Nilton, acho que tem amigos de vocês aí chegando também. Podem dar um oi aí para os seus convidados. Bem-vindos à nossa roda. Oi, gente. Fala aí um oi pra galera. Bom, então para começar, gente, vou apresentar para vocês o que é o Dinheiro na Roda. O Dinheiro na Roda surgiu com a intenção de trazer conversas sobre dinheiro, tirar esse tabu que existe no mundo. As pessoas não conversam sobre isso, não falam sobre isso. E a ideia aqui é nós fazemos rodas de conversa com mulheres, com casais, com pessoas em transição de carreira, com várias pessoas em diferentes momentos de vida. E entre uma roda e outra, a gente convida pessoas que a gente gosta, que a gente admira, para contar um pouco da sua relação com o dinheiro e tirar esse tabu, colocar isso de uma forma mais transparente, para que todo mundo consiga evoluir juntos, né? Que a gente possa aprender com esse assunto, né? Um assunto tão difícil, a gente não fala muito sobre ele, né? Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Mariana e a Karen, que são as nossas convidadas de hoje. Elas moram juntas, compartilham a vida e também estão construindo juntas um sonho, que é a Leveda Pão, uma padaria de produtos naturais. Eu estou louca para experimentar. Dá água na boca, só de ver as fotos. E eu vejo assim, que elas são jovens, mas mesmo sendo jovens, elas acumulam muitas diferentes experiências de vida, já moraram em vários lugares. E hoje estão aí nessa jornada de dividir a vida, compartilhar a sua vida pessoal e profissional juntas. Olha o desafio, né? E aí é isso que a gente quer saber. Será que elas lidam bem com o dinheiro? Como que é a relação delas com o dinheiro? Cada uma e o casal, né? Como é que elas lidam com isso e ainda tem um negócio para tocar? Então é o que a gente vai descobrir. Então, Mariana, Karen, bem-vindas. Prazer receber vocês aqui na nossa roda. E, por favor, se apresentem, contem um pouquinho da história de vocês, como vocês se conheceram, há quanto tempo vocês estão juntas, e fiquem à vontade. Legal, obrigada. Eu vi aqui que a gente está com eco, está funcionando o som? Será que é melhor a gente pôr um fone de ouvido? Bianca está dizendo que a gente está com eco no Face, né? Eu estou com eco. Vocês estão com eco aqui no Zoom. Eu estou com eco. Talvez vocês tiraram o som do computador de vocês? O áudio? Eu acredito, então, Bianca, que talvez a gente precise parar a transmissão do Facebook e só deixar gravando no Zoom, para que a gente possa ter essa gravação depois a gente sobe, então, no Facebook.
né? Podemos fazer isso? Porque ela está dizendo que no Zoom está com eco. Bom, não sei como a gente resolve isso, Bianca. Vamos seguir aqui no Instagram e a gente salva o vídeo. Vamos tocando, gente. Beleza? Bom, então, voltando, comecem, contem pra gente, como é que vocês imaginam, desculpa a gente aqui, né, que está tentando organizar essa live e transmitir em vários lugares ao mesmo tempo, às vezes dá problema. Mas conta pra gente, como é que vocês se conheceram, há quanto tempo vocês estão juntas, como que é a história de vocês? Uau. Legal. Eu imagino, eu conheço muita gente, eu também venho do marketing inicialmente, eu conheço muita gente que vem do marketing e que tem zero experiência com dinheiro, com finanças. Então, muito legal que você consiga conciliar esses dois mundos, né? Esses dois lados de uma forma produtiva, né, para vocês. Karen, você então que é a pessoa dos números, né? Na história de vocês. Se você pudesse comentar sobre como é a relação da Mariana com o dinheiro, o que você diria? Por que você diria que Entendi. Por que você diria que a relação dela é difícil com dinheiro? Eu acho que ela não teve tanta necessidade, talvez, de olhar com os números, né? Então, acho que isso. Ela foi indo para um caminho, ela fez estudos literários, depois ela pode comentar um pouco sobre isso. Então, eu já fui uma coisa que fala sobre dinheiro, que é publicidade, né? E eu acho que um tempo atrás, assim, eu tinha uns 19 para 20 anos, eu abri com meus pais, assim, uma lanchonete, uma cafeteria. Eu falei, ai, vamos abrir, vai ser divertido. Eu fui levando a abertura dessa cafeteria com 20 anos da brincadeira também. Eu falei, ai, vai ser divertido, acho que vai ser legal. Abrir um negócio, ver que as coisas estão acontecendo, né? Então eu tinha essa. Não sei, eu gostava disso, de ver um negócio acontecendo, por conta que meus pais são comerciantes também, né? Então acho que isso faz com que eu veja uma coisa, um negócio funcionando, uma coisa divertida, né? Que era uma diversão deles, é o trabalho, né? Era viver no trabalho, né? Então as coisas acho que vão acontecendo também.
Entendi. Mariana, você concorda com a Karen que a sua relação com o dinheiro é complicada? Concordo. Por quê? Eu acho que eu nunca tive uma educação financeira, nem algum tipo de, não sei, direcionamento nisso mesmo. Como eu vim das humanas, lia literatura, tinha uma vida muito mais, assim, de sonho, de poesia, uma coisa mais num campo mais mental, assim, mais filosófico, mais psíquico. Eu acho que essa coisa do dinheiro, do dia a dia, da rotina, para mim era um pouco mais complicado. Tanto que eu acho meio chato até. Tô brigando com essa parte minha de achar chato o controle financeiro, mas é uma coisa que realmente é um pouco difícil, assim. Eu tenho que me forçar, botar o pé no chão e olhar os números e aprender a ver as coisas, porque se eu for esperar a vontade de fazer, ela não vai aparecer. Entendi. Tem uma questão que às vezes a gente fala que a gente precisa encontrar um jeito leve de fazer. Né? Nem todo mundo é da linha da planilha. Mas tem maneiras e maneiras de você fazer o controle financeiro, não necessariamente tendo que alimentar uma planilha, por exemplo. Né? Tem gente, por exemplo, que usa envelopes como uma forma de organizar suas contas. Tem gente que quebra o cartão de crédito, tem gente que faz uma poupança programada, né? Faz uma investimento, uma aplicação automática todo mês, e aí consegue controlar o dinheiro, pelo menos já faz a sua reserva e tudo mais. Então, acho que o bacana é tentar encontrar o jeito que combine com você, porque talvez você tentar se colocar numa forma, né, e dizer, olha, eu tenho que ser assim, como talvez a Karen. Aí agora eu quero inverter a pergunta, Mari, e para você, como é que é a Karen na relação dela com o dinheiro? Entendi. E como casal, como é que rola isso? Vocês, como é que essas diferenças elas chegam a ter um conflito? Vocês chegam a conflitar ou não? O que é? Isso, vocês levam numa boa essas diferenças? Porque tem muitos casais que tem problemas seríssimos, né? Porque um tem prioridade X, o outro tem Y, então isso pega, começa a pegar. Como é que é para vocês? Sim, a gente consegue chegar em acordos, né? No geral. Sim. Lógico que às vezes tem umas discordâncias, mas acho que tem coisa que, não sei, eu pelo menos estou muito aberta a ouvir ela, entender o lado dela, perceber. Às vezes eu até olho para a planilha também, um pouquinho. Então, acho que tem um certo desejo de entender, né? Sim. E de chegar no meio do caminho um pouco, assim. Eu acho que existe isso dos dois lados. Porque senão a gente não ia sair do lugar nunca também, né? Então, a gente, às vezes, um lado tem que abrir mão de algumas coisas para o outro, né? Então, também tem que entender, ver se realmente faz sentido e também estar aberto a aprender também o outro lado. Teve um exemplo, por exemplo, né? Que a gente fez uma mudança recentemente de apartamento e aí aconteceu de falar, nossa, vamos tem que fazer pintura, tem que ver o pessoal do frete, então quanto que vai ser o gasto disso? De onde vai tirar esse dinheiro? Como a gente vai fazer? Só que cada uma também já tinha esse dinheiro guardado, né? Então, acho que o dinheiro guardado fez com que a gente tivesse uma segurança para poder realmente investir na mudança, em tudo que aconteceu, né? Nesses últimos 2 meses, que para a gente foi meio uma loucura, muita mudança, né? Então, acho que isso a gente percebeu realmente como é importante ter o controle financeiro,
ter um dinheiro guardado, saber onde dividir, saber que investir dinheiro também faz parte da planilha. Investir dinheiro e guardar um dinheirinho faz parte da planilha. Então, isso é bom. Eu vi que vocês duas se deram uma olhada assim, meio que um sinalzinho, assim, uma bronquinha, eu senti um clima aí. O que pega? A Mariana é muito, ela não quer saber de planilha, é isso. Planilha dói. Quase isso, quase isso. Planilha é difícil. A planilha é uma questão, viu? Você já tinha se aventurado em fazer alguma planilha, Mariana, alguma vez na vida? Eu fazia o controle financeiro da padaria antes da Karen chegar, mas era muito mais ou menos, assim. Então, para mim era um sofrimento ter que parar e pegar e abrir o extrato do banco e ficar olhando e anotando. É muito engraçado dizer isso, porque é uma coisa bem simples de ser feita, na verdade, né? É uma coisa prática de fazer, mais fácil que fazer pão, inclusive, só que essa coisa de sofrer com isso era mais difícil, assim. Você, antes da gente entrar no ar, você estava comentando comigo que você tem um medo. E que esse medo está relacionado a ver que não vai ter sucesso, né? Que não vai conseguir dar conta, que não vai conseguir pagar as contas. Então, às vezes, essa resistência de olhar uma planilha, ela não é tanto no como fazer, mas é o que eu vou descobrir quando eu olhar para isso, né? Que talvez seja algo que eu não queria ver. Então, a gente fica com a resistência mais por conta disso. Mas que bom que a Karen está do seu lado aí, te ajudando, pegando na mão e falando, vamos encarar isso e vamos olhar para essas contas, porque é necessário para que o negócio seja sustentável, né? E a vida de vocês, como que é, assim, dentro de casa, como que vocês fazem para dividir as contas? Porque é tudo meio misturado, né? Tem o negócio, a renda de vocês vem toda do negócio, né? Porque as duas trabalham no negócio. E aí, como é que vocês organizam, então? Quem paga o quê? Como é que é isso? Tem essa divisão? Tem, a gente tem contas separadas, né? A padaria tem uma conta e nós, pessoas físicas, temos outra. E a gente vai pagando tudo meio a meio e a gente coloca num aplicativo, o TreeCount, que você vai colocando todas as contas e aí, hoje eu pago uma coisa, amanhã ela paga, e aí o aplicativo diz quanto cada uma pagou, quem está devendo para quem, então a gente tenta fazer esse controle dessa forma, né? Sim. Inclusive, esse controle financeiro é uma coisa que a gente estava vendo, porque o controle financeiro, talvez a gente falou, como funciona uma conta conjunta? A gente divide nossos gastos, que a gente divide realmente na planilha, vê qual é o gasto fixo principal da casa e coloca lá, né? Aí quando tem um excedente, aí sim a gente vai, né, dividindo, mas a gente trabalha muito para realmente deixar bem dividido, né? Para não pesar nem para uma nem para outra, porque não é justo, né? Também tem que ter, acho que, né, a gente trabalha junto, divide a casa, né? Tem que estar. Acho que isso tem que ser justo também financeiramente, né? E é difícil, às vezes a gente fala, ai meu Deus, acho que a gente perdeu o controle em alguma coisa. Mas depois a gente fala, não, agora a outra paga um pouco mais. Então tem essa noção e um olhar assim, do que está acontecendo no dia a dia, né? Mas, Desculpa. Mas eu acho que isso. Eu também, por exemplo, aqui em casa o que é administrado é comida, né? É uma grande coisa. Eu não tenho noção nenhuma do quanto vai no quê. Eu, por exemplo, a cozinha sou meio difícil, assim, de entender. A Mari é uma ficha técnica, assim, que olha em tudo, até no almoço. Então, sabe propor a porção exata para as pessoas. Então, acho que isso é bem importante também quando tá em casa, desperdício de comida. Então, tem tudo isso, que é uma coisa que a gente acaba aprendendo, ou que eu aprendi na padaria, são os desperdícios de você ter uma empresa de alimentos, que são coisas perecíveis, que podem passar muito fácil, né? Ainda mais produtos naturais e orgânicos, que a validade não é tão longa, né?
E aí é jogar dinheiro fora, né? Se você perde um ingrediente, perde alguma coisa, né? Passa da validade, qualquer coisa assim, é desperdício, é dinheiro jogado fora também. Então, que bom que cada uma segura um pratinho aí nessa história, né? Uma cuida das contas, a outra cuida dos ingredientes, né? De contabilizar, que também não deixa de ser uma contabilidade, né? Essa matemática de quanto que, né, de farinha que você tem que comprar, quanto de cereal e etc., também faz parte da economia, né? A economia doméstica e a economia do negócio, que é baseado em alimentação, né? Muito bem, muito bem. Eu estou vendo aqui um comentário, fecham cabelos. Isso sempre me faz sofrer, no caso, as planilhas. Vamos distribuindo, mas não podemos desistir. É bem isso, gente. Essa questão das planilhas, elas geralmente geram essa angústia, né? Eu vi que aí a Miriam Leme também entrou, a gente já conversou um pouco sobre isso, porque ela até colocou na live que a gente fez juntas que, para ela, ter uma boa educação financeira era saber lidar com planilhas, saber fazer planilha. E não necessariamente, né? Tem muita gente que não tem, nem sabe mexer num Excel e tem uma boa gestão financeira. Obviamente que tem que encontrar o seu caminho, a sua forma de fazer o controle financeiro, que nem sempre é fácil, mas é possível, né, Karen? A Karen sabe que sim. Tem algum caso, alguma situação financeira que gerou alguma divergência, algum bate-boca, algum conflito, alguma treta entre vocês? Então, Acho que sim. teve a história do pintor, a gente inclusive ficou pensando nesse exemplo para poder falar um exemplo. Teve a história do pintor, que foi quando a gente estava mudando do apartamento. Eu, no caso, percebi que a gente não ia ter tempo de pintar, que ia ser muita correria, nós mesmos pintarmos. E aí eu falei, não, vamos contratar uma pessoa para fazer esse serviço. E a Karen queria fazer nós mesmos o trabalho e não pagar. E aí foi uma pequena treta, assim. No fim das contas, eu acabei pedindo ajuda para minha família, eles emprestaram uma grana. E aí chegou um pouco num meio termo. A gente contratou uma pessoa para não ter que fazer e também não teve que sair do nosso bolso, porque ia ficar bem complicado mesmo. Entendi. Na verdade, a Karen estava olhando mais para os números, né, nessa situação, mais para a economia financeira, e você talvez olhando um pouco para a questão de um outro recurso, que é o tempo e o trabalho, né? Cada uma estava priorizando um recurso na história. Você queria economizar também, só que economizar outras coisas, né? E aí vocês conseguiram chegar num meio termo, né? Interessante isso. Mas como é que vocês lidam? Então, quando acontece uma situação assim, vocês dialogam, falam assim, não, para tudo, vamos conversar, vamos chegar no meio termo, ou tipo, uma sai andando, como é que é isso, né? Tem algum momento que uma fala, eu não aguento mais dizer para você, vai, pode falar a verdade. Não ouvindo, finge que não ouviu. Se a gente está na padaria, eu saio andando, porque eu fico andando o tempo inteiro lá. É produção o tempo todo. Mas se a gente consegue parar, é melhor, né? Sim. A gente sempre prefere conversar com calma. Né? Aqui realmente, às vezes, a gente precisa resolver algumas coisas no dia e na hora. Então, até porque está no dia a dia, você tem que resolver, e aí a Maria da produção, então ela não para, ela fica para lá, para cá, pra cá, e a produção tem muito barulho também, então dá para concentrar, realmente conversar. E quando acho que envolve dinheiro ou envolve uma empresa, tem muita coisa que você tem que decidir assim na hora, né? Então as coisas vão acontecendo, e se você não decidir aquilo, as coisas vai ficando, vai virando bola de neve, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendo com a Mari todo dia, fazer tudo agora. Porque senão eu quero pensar, eu quero falar realmente. Não, se pensar muito, passou. A Maria já é mais para resolver na hora, assim. Isso é muito importante, é essencial, eu acho, para as coisas. Para tomar decisão e realmente não, né?
deixar tudo passar. Depende, né? Tem coisas que talvez precisem de um planejamento um pouco maior. Eu imagino que vocês devam pensar no futuro, como que vocês estão fazendo uma mudança agora, né? Para quem chegou agora, pessoal, estou vendo bastante gente chegando aí. A gente está conversando com a Mariana e a Karen. As duas moram juntas, dividem um negócio juntas, compartilham a vida pessoal juntas e estão aí construindo um sonho, né, de conciliar aí a vida pessoal, a vida profissional, e tudo junto ao mesmo tempo agora. E a gente está falando sobre a vida financeira delas. E uma coisa que a gente está sabendo é que elas estão crescendo, o negócio está crescendo lá, a Leveda Pão, que é uma padaria natural, que inclusive eu estou louca para experimentar os pães, e elas estão de mudança, né? Então, vocês, como que foi tomar essa decisão de mudar, né? Pensando financeiramente, tá? Como que foi? Vocês colocaram no papel tudo, viram quanto queria custar, o tamanho do espaço que vocês precisavam, ou foi uma coisa meio de impulso, assim, vamos resolver agora, como a Mariana gosta? Como que foi? A gente viu a oportunidade, né, de ter um negócio, né, de mudar a Leveda e de realmente crescer, expandir. E por outro lado, a gente falou, tá, se a gente pensa nessa possibilidade, vamos fazer a conta. Aí a gente fez a conta de todos os gastos, de todos os nossos custos que a gente tem hoje, quanto que a gente teria que vender para pagar toda essa conta, e se era possível ou não. E avaliar realmente o ponto, se poderia dar resultado. A gente conversou, inclusive, com pessoas que já trabalham, empresas que já trabalham na mesma rua, né? A gente também avaliou quem são as empresas. Então, são uma coisa assim que a gente foi olhando e falei, eu acho que vai dar certo. E pela conta também, a gente falou, dá para tentar, dá para arriscar, com medo mesmo. A gente visitou o imóvel, eu saí de lá totalmente apaixonada, pensando, nossa, é isso que a gente precisa. E aí a gente sentou e falou, vamos criar 3 planilhas de 3 cenários possíveis. Exato. Um esquema de poucos funcionários, outro médio, outro grande, quanto que a gente tem que fazer em cada um, como que vai ser. E aí foi mais viável, assim, de visualizar e falar, não, acho que tudo bem, acho que vai dar certo, assim. É possível, né? Inclusive pensando em quanto se a gente vai precisar de mais gente para ajudar a gente, né? Sim. Então, isso para quem, sei lá, para a gente estar crescendo e começando uma coisa nova, né? Um negócio, eu acho que ver responsabilidade de contratar uma pessoa também, e tentar, e tem que treinar, e tem que investir, uniforme, né? Então tem outros custos que vão acontecendo que também tem que estar ali, a gente tem que olhar e falar, dá, acho que dá, acho que esse não dá. E foi legal de visualizar, acho que os cenários de uma maneira mais numérica. Ajuda, dá uma tranquilidade. Muito bom, né? Quer dizer, dá para ver que vocês duas, apesar de terem estilos diferentes, não tem aquele perfil tão radical, né? Pelo que eu entendi, a Mariana ela tem essa coisa do sonho, da paixão, de se empolgar, mas ela acolhe também a ideia de fazer conta, porque ela não quer também dar um passo maior que a perna. Faz sentido, Mariana? É assim? Você também não quer dar um passo assim, né, na loucura, se aventurar e depois se arrepender. Fazer um passo maior que a perna, eu acho que aí teria que entrar num esquema de empréstimo, que é uma coisa que eu não estou topando fazer, assim. Então, acho que dentro da realidade que a gente tem, eu tenho essa coisa do sonho, e aí eu paro e falo, não, tudo bem, vamos ver. Eu acho que é importante esse negócio de estar aberto para ouvir o conhecimento, né, da outra pessoa, para ouvir o lado da outra pessoa. Estão perguntando aqui onde fica a padaria, gente. Aí a Bianca pode escrever para vocês. É a Leveda Pão. Acho que a Bianca pode digitar aí o
o Instagram de vocês para o pessoal poder ver. Fica na Zona Oeste de São Paulo, né, meninas? Legal. Vocês estavam falando sobre essa questão de empréstimo. Vocês, pelo jeito, pelo que eu entendi, nenhuma das duas tem perfil de tomar empréstimo, fazer dívidas, ou já teve, ou para a vida pessoal sim, mas para o negócio não? Como que é a relação de vocês com dívida? Então, dívida para mim, eu acho que eu prefiro fugir o máximo possível. Tanto que essa foi uma das decisões, que é um perfil, acho que nosso, parecido assim, que é de não pegar um dinheiro, arriscar para crescer rápido e, enfim, aí depois ter que correr atrás de pagar a conta, ao invés de investir aos pouquinhos, né, na empresa. Então, tanto na minha vida pessoal, eu acho que eu prefiro evitar empréstimos, né, na verdade, ter um dinheiro que não é meu, eu vejo assim, ter um dinheiro que eu prefiro muito mais juntar um dinheiro, ter uma economia, e aí tentar investir em alguma coisa, um CDB, enfim, algum investimento assim que consiga ter uma renda ali, né, extra, ou tem juros ali para a gente ter um dinheirinho a mais, do que algo muito mais arriscado que para mim. Eu acho que cartão de crédito, por exemplo, eu tô só fazendo um cartão que é de fintech, ou fazer um cartão que faça sentido, por exemplo, um cartão que tenha pontos que eu vou ter desconto, então aí faria sentido, mas ainda assim eu tenho meio medo de dar cartão de crédito, mas às vezes é importante fazer algumas contas de novo. E você, Mari? O que é a tua relação com dívidas? Eu morro de medo de dívidas. Eu acho que eu fujo o máximo possível. Essa ideia de que eu falei do empréstimo, eu estava pensando em empréstimo de banco, né? Acho que seria o último recurso possível, assim, para mim. Tanto que eu prefiro juntar o dinheiro necessário para dar esse passo. Então, assim, não fazer uma coisa na loucura, assim, não fazer sem conseguir pagar, pelo menos manter. Então, eu também quase não uso cartão de crédito, nem gosto muito. Acho que é importante usar o que tem, assim, na medida do possível. Entendi. Olha, Fashion Cabelos está dizendo assim, Karen, amando a sua clareza sobre o planejamento dos números do negócio. Eu vou fazer mais uma ou duas perguntas sobre negócio, depois eu quero entrar mais na vida pessoal de novo. Mas eu achei bem interessante vocês falarem que vocês fogem de dívidas, mas às vezes, por exemplo, para você expandir um negócio, como essa questão, né, de vocês estarem fazendo uma mudança de uma sede, tem que, às vezes, reformar o espaço, pintar, enfim, colocar equipamentos e tal. A questão do empréstimo, às vezes, pode ser um caminho, né? Até para vocês não ficarem sem capital de giro, porque tem essa questão, né, de que se você usa todo o dinheiro para investir no negócio, depois você precisa de dinheiro para comprar os ingredientes e tudo. Como que é essa questão? Vocês têm um capital de giro, né, que vocês organizaram juntas e tudo, ou meio que está tudo investido na padaria e aí se abaixar um pouco as vendas, como é que fica isso? Como é que vocês lidam com isso? Esse valor para reforma, agora esse valor a gente está comprando um equipamento novo para o segundo andar do forno, que é assim, são equipamentos bem caros. Então a gente pensou, esse a gente parcela, inclusive os parcelamentos fazem parte do planejamento, né? Então esse a gente parcela, esse a gente deixa guardado, esse investe um pouquinho, esse dá para pagar as contas dos próximos tantos meses, principalmente de insumos, né, que não pode faltar, é o mais importante de todos, né. Inclusive, uma das coisas, quando a gente vê sobre insumos, tá mais atento a não só qualidade, a ver na qualidade e manter também um bom custo.
Então, isso é uma coisa que a Mari fez bastante, é avaliar o fornecedor com uma boa qualidade, com produtos para manter ainda, inclusive, os mais orgânicos possíveis, os orgânicos, né, os naturais, sem trazer coisas baratíssimas demais e perder a qualidade. Então, acho que também tem isso, a gente investe numa coisa que traz muito mais valor para a gente do que trabalhar também num lugar que não faça sentido. Eu acho que não acontece. E é só por isso que vocês se dão bem, né? Porque vocês analisam todos os pontos e né, não é porque você é mais econômica, né, Karen, que você vai abrir mão, por exemplo, da qualidade. Vai falar, não, vamos colocar uma farinha mais ou menos aqui, né? Vamos colocar um grão, né, que não é lá de primeira linha, enfim, e aí tem uma perda também. Então, nem toda economia é interessante do ponto de vista do negócio, né? Então, mas é importante que vocês estão esclarecendo aqui para quem está nos assistindo essa importância do capital de giro, de você não descapitalizar totalmente para investir num lugar novo, mas aí você não tem dinheiro para pagar funcionário, você não tem dinheiro para comprar insumos, você não tem dinheiro para nada e fica aí. Aí você tem que fazer um empréstimo mais caro ainda, né? Porque o empréstimo para um equipamento, muitas vezes tem um juro, né? Como você falou, ó, faz um parcelamento, não deixa de ser uma dívida, né? Todo parcelamento é uma dívida, mas os juros são menores e tudo, e tem uma garantia que é o equipamento. Agora, para capital de giro, você não tem muita garantia, então o banco vai lá e mete juros altos, né? Então precisa ter esse cuidado, e que bom que vocês duas estão tendo essa clareza e essa tranquilidade. Eu vejo muito isso, um pé no chão, assim, de vocês trabalhando, dando cada passo com muita cautela. Isso, eu acho que é assim, para a gente que está assistindo, é super empolgante ver como vocês têm, assim, essa harmonia, né, num relacionamento de casal e ainda de negócio tão harmônico. Eu queria trazer um ponto que tem a ver com um aspecto bem pessoal, tá, gente? Eu quero entrar na parte da questão da sexualidade de vocês, porque a gente está aqui falando de finanças, né? Eu conheço muitas histórias de questões ligadas até à chantagem financeira, quando a pessoa, enfim, assume a sexualidade dela e tudo. E aí eu queria saber com vocês, como é que foi essa questão, se vocês tiveram algum obstáculo financeiro, ou qualquer outro obstáculo que vocês queiram trazer, que a gente está dando enfoque aqui, nessa questão, no momento em que vocês decidiram assumir, né? Não sei como foi a história de cada uma, mas assumir essa orientação. Como que foi isso encarado e se teve algum obstáculo, alguma questão que pegou nas finanças? Eu me assumi com 19 anos, então eu ainda dependia dos meus pais financeiramente na época. E eu fiquei com certo medo de ter algum problema em relação a isso, porque eu já ouvi muitas histórias, como você falou também, de pessoas que foram expulsas de casa, que pararam de receber ajuda financeira dos pais, que tiveram vários problemas sérios, assim, por ter assumido ser LGBT, né? E eu fiquei com um pouco desse medo, mas acho que eu não conhecia a minha família bem o suficiente na época, porque no geral eles foram ótimos, assim, foi bem tranquilo mesmo. E aí eu percebi que não fazia diferença nenhuma, assim, para eles. Mas, por exemplo, eu perdi algumas amizades, algumas pessoas que eram mais mente fechada saíram da minha vida, assim, meio que automaticamente. Mas financeiramente dei a sorte de não acontecer nada. Eu me assumi, já tinha uma certa independência financeira. Eu acho que a independência financeira me deu um pouquinho mais de liberdade e tranquilidade também, eu acho que para me assumir. É porque eu acho que quando, que nem a Mari falou, acho que a gente não conhece muito, tem esse medo de ser insegurança, né, de se assumir, enfim, acontecer alguma coisa, mas
É uma coisa assim que acaba, pelo menos para mim também influenciou. Trouxe essa pulguinha, nossa, será que... E aí eu fui até procrastinando, deixando, falei, não, eu vou vivendo assim, não precisa falar nada. Só que isso é ruim também, é muito ruim, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, fui ficando mais tranquila com relação a isso, né? Mais liberdade. Também tive liberdade para me assumir e viver minha vida com mais tranquilidade nesse sentido financeiro também. Você acha, Karen, que se você não tivesse essa liberdade financeira, isso seria uma questão na sua família? Você acredita que haveria algum tipo de tentativa de te controlar, no sentido de falar, então, se você vai seguir esse caminho, então você vai perder tal privilégio aqui, ou tal questão, você acredita nisso, assim, hoje, olhando para trás? Eu acho que isso foi muito mais para evitar qualquer conflito, seja financeiro, seja pessoal, do que um conflito de achar, do que achar que era, sei lá, eu acho que de cortar, de querer me rejeitar, alguma coisa assim. Eu acho que com certeza não aconteceria isso, mas era, acho que talvez um pouco de coragem também, tipo, por um lado não só financeiro, mas pessoal também, né? Então a gente vai, acho que a parte financeira, inclusive, a gente até comentou sobre isso, que a independência financeira acho que dá uma tranquilidade de você fazer suas escolhas, viver sua vida, ter você poder ir para qualquer lugar com seu dinheiro, pagar seu próprio aluguel. Então, acho que isso também influencia, e para mim, acabou influenciando bastante nesse ponto, até porque eu acho que eu cresci falando muito sobre dinheiro, enfim, então minha meta era ter um emprego e ficar mais tranquila. E esse ficar mais tranquila era me assumir também, que fez parte do processo. Entendi. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A Bianca está convidando, e aí fica o convite, pessoal, para colocar perguntas, né? A Bianca é a nossa produtora, eu acabei esquecendo de apresentar e de agradecer a Bianca, a nossa produtora, que está aqui cuidando do nosso background aqui, né? Garantindo que a nossa live aconteça. E aqui tem alguns comentários lindas, mas acho que não tem. Mas é interessante esse ponto que vocês estão falando, pelo que eu estou entendendo, assim, no caso da Mariana, ela teve até essa dúvida, mas no fim ela descobriu que a família apoiou incondicionalmente. E no caso da Karen, meio que assim, a questão de ter a independência financeira auxiliou, né? Deu aí uma energia, uma coragem maior até para, né, assumir as escolhas de uma maneira mais confortável e tudo. Mas a gente conhece casos, né? Eu conheço alguns casos de pessoas que não tiveram essa liberdade, né, de tomar suas decisões e de, enfim, que foram chantageadas mesmo, né? O dinheiro, ele é um instrumento de poder, e muitas famílias usam esse instrumento, essa ferramenta, infelizmente, né? Não só para questões LGBT, né? Mas para qualquer tipo de, enfim, de caminho que a pessoa defina para si, ou que tenha, né? Ou que, enfim, independente, né, de ser uma escolha ou não, mas existe muito isso dos pais, enfim, né? Uma profissão que a pessoa escolhe, ou sei lá, qualquer coisa, religião, usar o dinheiro como uma maneira de tentar controlar e impedir que a pessoa siga seu caminho, né? Siga sua felicidade, persiga os seus objetivos pessoais, né? Tentando chantagear. Eu acho isso de uma covardia, né? Sim, mas é algo que acontece muito, e a gente fica aqui torcendo para que as famílias fiquem mais atentas com isso, né? E sejam
E não usem o dinheiro dessa forma, dessa maneira covarde, né? Porque, de fato, isso acontece bastante. E é uma pena, né? Até queria ouvir se alguém que está nos ouvindo conhece alguma história ou se tem algum comentário a fazer a respeito para que a gente possa seguir aqui, porque essa roda está aberta, tá, gente? Então, fiquem à vontade de trazer seus pontos e seus pensamentos sobre isso, mas realmente é um ponto que pega e a gente precisa cuidar para que isso não aconteça, né? Que no mundo isso não seja uma questão mais, né? Que o dinheiro não seja usado dessa forma, né? Como é que... Vamos falar de futuro? Como que vocês olham para o futuro de vocês? O que vocês veem como planos de vocês duas, né? Planos da padaria, planos do casal. O que vocês pensam assim? Como vocês se veem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Vocês fazem esse tipo de exercício mental, assim? Eu tento ter uma projeção de onde eu quero estar, mas não que seja meu foco. Eu falo, eu acho que eu quero esse tipo de conforto, eu acho que eu queria viver desse jeito, eu acho que eu queria... Tenho essa projeção, né, de como eu queria estar, eu me sentir, né, Mas eu acho que isso é mais a longo prazo. A médio prazo eu penso, acho que eu quero ter um certo conforto, e aí entra o lado financeiro, só para esse ponto financeiro. E a curto prazo a gente vê no dia a dia. Eu acho que antes eu me planejava mais. Hoje as coisas vão acontecendo com uma velocidade tão rápida, tão grande, de decisões que uma decisão pode mudar qualquer caminho que a gente estava planejando. Então, por exemplo, eu vim para cá, para São Paulo, falei, não, vou trabalhar como freelancer, vai dar certo, vou fazer home office, não deu certo. Eu fui querer ajudar a continuar uma empresa. Então, mas eu tenho a minha visão, assim, é só como eu quero estar mesmo, assim, das coisas. E aí eu vou vivendo o dia a dia também bastante, que era uma coisa que eu acho que eu projetava muito, mas às vezes não, acho que mais decepcionava. Então, agora eu só abro meu olhar, assim, de como quer estar e vou vivendo a vida de maneira mais tranquila. E você, Mari? Como você olha para o futuro? Eu olho com olhos de esperança. Eu espero que seja melhor, assim, em muitos sentidos, como a gente estava falando agora das famílias, né, que chantageiam os filhos. Eu espero que, no geral, assim, a humanidade, as coisas caminhem para coisas melhores. E financeiramente eu penso em comprar uma casa, um apartamento algum dia. E acho que isso vai me dar uma tranquilidade, assim. E em relação à empresa, acho que eu penso mais quero que a empresa seja bem-sucedida, que as coisas funcionem, que a equipe que esteja lá esteja bem, todo mundo esteja sintonizado, né, com essa coisa de fazer o melhor possível, cada um na sua função. E propagar a ideia da fermentação natural também, acho que os produtos naturais, porque a gente acaba educando as pessoas sobre um produto orgânico, né? Porque acho que qualquer produto que está no mercado, que é fruta, é legume, é orgânico. Então, acho que existe uma questão mais profunda que a gente tenta fazer com a empresa também, que é proporcionar essa ideia essa visão, assim, também do saudável, o que é natural, né? O que é orgânico. Então, acho que isso é uma visão mesmo bem importante. Nesse caso, eu acho que a Leveda, ela faz parte de uma visão de mundo do século XXI, assim, uma coisa que está acontecendo, que é principalmente a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a saúde. A gente está vendo, né, as consequências de tudo que a humanidade faz e que não tem sentido nenhum. Então, acho que
a Leveda é um pedacinho de contribuição nesse pensamento, assim, acho que... É o que podemos fazer para ajudar o mundo. Eu acho que é o pouco que a gente pode contribuir nisso. Né? E fazer as pessoas serem felizes também, porque quem não gosta de comer um pão e ficar feliz? Acho que tem a ver com isso também. É verdade. Com certeza, com certeza. E como casal, assim, quando vocês olham, vocês duas, a caminhada de vocês, a jornada de vocês juntas, vocês se veem assim no futuro, ou é algo que vocês preferem não ficar fazendo muitos planos, vocês estão assim vivendo um dia de cada vez? Como que é essa questão? Olhando para... Olha o futuro um pouco mais nós duas, né, nesse futuro. Então, acho que isso mudou bastante, assim, em um ano, né, nessa coisa, essa cumplicidade. A gente viu que a convivência deu certo e tá indo bem, e as coisas estão somando. E aí eu penso, assim, que a gente vai estar junto no futuro, eu espero. Não acho que é uma coisa que, assim, acho que é uma coisa que vai acontecer e a gente pensa, né, em fazer planos juntas. Sim. Por enquanto não tem nada muito concreto, assim, financeiramente, que acho que dê pra gente falar, mas tem esse vislumbre, assim, de futuro. Sim. Muito porque bem, a gente só não tá no papel, né? Mas a gente tá casada, literalmente. Então, só não tá oficial, basicamente. Por isso que eu perguntei se havia uma intenção, assim, por exemplo, a Mariana falou, eu penso em comprar um apartamento. Vocês acham que isso pode ser um plano conjunto, ou é um plano mais de, né, independente, né? Ou, enfim, crescer a família, sei lá. Estou aqui sonhando junto com vocês. Né? A gente pensa até em casar no papel, né? Faz 10 anos que o casamento LGBT é possível no Brasil, então acho que a gente tem que aproveitar esse privilégio do século XXI. É verdade. E a gente pensa no futuro, em comprar uma casa juntas, acho que faz parte, né? Sim. Muito bem. E então, aproveitando, né, que a gente está aí caminhando para o nosso final, infelizmente, porque a galera está curtindo muito aqui, os comentários são ótimos, e falaram do brownie, que é especial, então já estou aqui salivando, né? Eu queria perguntar assim, pensando, né, em tudo que a gente conversou, toda essa questão, né, de transgredir um padrão, de construir algo juntos, empreender juntas e tudo mais, que dicas que vocês poderiam dar para os casais, sejam LGBT ou não, enfim, que estão nos assistindo sobre como lidar, né, com essa mistura, né, de vida pessoal, vida profissional, empreender juntas, lidar com as contas. O que vocês diriam assim que funciona para vocês e que poderia funcionar para outras pessoas? Diálogo, mente aberta e paciência é uma das coisas que a gente tem que eu acho que é importante, que a gente faz bastante nessa troca. Por mais que exista conflito, aceitar o conflito faz parte, né? Senão somos pessoas totalmente diferentes, né? Cada um é diferente do outro, então a gente tem que respeitar também, né? Então, acima de tudo, o respeito faz parte disso, para ter um consenso e ainda assim a gente falar, tá bom. E, né, saber qual que é o momento que você abre mão, qual é o momento que não, né? E aí faz parte, acho que, da conversa mesmo. E a cumplicidade também de falar, não, me comprometi a isso, vamos nessa, então também, né? Porque senão as coisas também não fluem. Eu acho que essa coisa da conversa é a mais importante. Inclusive, a gente estava falando hoje da CNV, que é a comunicação não violenta, é uma coisa que, inclusive, a Ana Lu, nossa amiga em comum, me apresentou, ela é super da CNV, né? E é uma coisa que a gente tenta praticar, assim, em momentos difíceis, de discordância, de decisões. E eu acho que uma coisa bem importante também, que a gente falou antes de começar a live, que é separar um momento para falar
do trabalho, um momento para falar da casa e um momento para esquecer e falar de outras coisas e relaxar e, enfim, falar com outras pessoas. Acho que essa coisa do espaço de cada uma também é bem importante, né? A gente aqui em casa, a gente tem espaços de cada uma, embora, né, tenha área comum, cada uma tem seu quarto, e isso é uma coisa que é bem legal, assim, que quando a gente quer ficar cada uma na sua, a gente vai, fica, não tem que ficar 24 horas por dia junto, porque trabalhar e morar e namorar já é bastante coisa, então é uma coisa importante, né? Muito boa essa dica, hein? Quartos separados. Pensando, né, que vocês vivem juntas 24 horas, né? Porque trabalham juntas, moram juntas, namoram. Então, realmente, a ideia dos quartos separados pode ser uma super dica. Fora tudo isso que vocês falaram, de fato, né? A comunicação não violenta, o diálogo constante, encontrar o momento certo para conversar, né? E conversar sobre dinheiro também não precisa ser uma coisa pesada, né? Acho que é importante a gente entender que cada um tem os seus valores, suas prioridades, mas tentar encontrar um lugar, né? Um espaço comum, né? Em que os interesses se conectam. E a gente fala que é melhor conversar sempre sobre dinheiro do que esperar aquele momento em que o bicho está pegando, né? Em que vem aí a dívida, em que vem a conta atrasada, porque aí a coisa começa a complicar, né? Então, se você tem o hábito de conversar sempre sobre dinheiro na família, no casal, enfim, você com certeza vai ter uma tranquilidade maior para tomar as decisões financeiras. Queridas, eu não tenho palavras, quero muito agradecer a participação de vocês, demais. Convidar todo mundo aí que está nos assistindo a entrar lá na Leveda Pão, né? Conhecer o trabalho das meninas, encomendar, experimentar. Quem quiser também, vem aqui para o Dinheiro na Roda, curta nosso perfil aqui, siga a gente e acompanhe as nossas próximas lives. E agradeço demais a participação de todo mundo. E muito obrigada, gente. É isso. Boa noite para vocês. Gostaram?